Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e esse é o início do nosso curso de impressão 3D. Nesse curso, disponibilizei um e-mail para vocês. Na aula de hoje, nessa primeira aula, vou falar um pouco sobre a introdução da impressão 3D, alguns softwares e os sites mais utilizados para fazer os downloads das peças prontas. A aula 2 vai ser um pouquinho mais longa sobre os materiais de impressão 3D, então PLA, PETG, ABS, TPU, entre outros. No terceiro tópico, o terceiro tópico será dividido entre as impressoras, principalmente, para falar um pouquinho sobre como é a impressora de filamento, que é a FlashForge Dreamer, que a gente está usando, em relação às outras duas impressoras, que são de pellets. Na quarta aula, vou comentar sobre os parâmetros de impressão, o que altera modificando cada parâmetro no software Prusa, que tem uma base também do Piocrit, a gente vai falar sobre isso também. A quinta aula será dividida também em 3 partes, sobre o fatiamento das peças na prática, então um ajuste de rosca, pegar uma máscara para fazer o fatiamento e a utilização também do modo vaso. E para finalizar depois, na última aula, uma modelagem básica a partir de inteligência artificial e vamos utilizar um novo software também para fazer correção de malha, que isso pode ser importante para a gente ao fazer o download de peças em STL e a gente precisar converter, fazer alguma edição para depois imprimir ela novamente. Então, inicialmente aqui na introdução, os softwares mais utilizados que a gente busca utilizar aqui dentro do nosso curso é o Prusa Slicer e o Piocrit Slicer. Os dois estão disponíveis para download no link do Drive que eu vou enviar para vocês. O Prusa Slicer a gente só utiliza para o filamento, certo? Para impressora de filamento, que é a nossa FlashForge Dreamer com as duas extrusoras. Já o Piocrit Slicer, a gente vai utilizar a G5 e a G5 Ultra, que são as impressoras de pellets. E existem vários outros softwares de fatiamento para estabelecer os parâmetros de impressão, que são o Orca Slicer, o Ultimaker Cura, FlashPrint e o Simplify 3D. Todos eles são bem aceitos no mercado e atualmente o que eu mais tenho utilizado é o Orca Slicer. Então, quando a gente utiliza o software, a gente importa um arquivo, a gente adiciona um arquivo no software, um arquivo em formato STL ou OBJ, geralmente STL, insere, mexe, modifica os parâmetros de impressão para que ele saia um arquivo em 3MF para você salvar e ter todas as configurações do seu arquivo no seu computador e abrir em outros, inclusive em outros softwares em 3MF. E aí quando a gente joga ele, insere ele para as outras impressoras, para a impressora ler, então coloca no cartão de memória para exportar para a impressora, ele é exportado em .gcode ou G. Então são dois formatos e o G-Code é o mais utilizado. Só que no nosso caso, a FlashForge Dreamer tem sido exportado em .g. Essas são as extensões dos arquivos que a gente mais vai utilizar. Já em relação a desenvolvimento de peças, de projetos, a gente não vai ver aqui nessas aulas, a não ser no método por IA, desenvolvimento por IA. Mas os softwares de projetos, de desenhos, para você desenvolver uma peça do zero, eles podem ser utilizados, podem ser feitos tanto em softwares que são ditos softwares de projetos paramétricos ou orgânicos. Os paramétricos são aqueles que a gente vai inserindo formato geométrico, como cilindro, como retângulo, como quadrado, com as dimensões específicas, e aí ele vai gerar uma peça. Os mais famosos, mais utilizados atualmente são Fusion, Inventor e SolidWorks, e muito voltado para a parte metal mecânica também. Já os softwares para você fazer o desenvolvimento, por exemplo, de um Pikachu, de uma peça mais orgânica, são utilizados softwares como o Blender, o Fusion e o Rhino, certo? Então, a partir desses 3 softwares aqui de modelo orgânico, você consegue importar ele para o modelo orgânico,
uma foto, uma imagem com 3 vistas e desenvolver ele puxando linhas, puxando pontos para desenvolver a malha desse material. Quando você termina de fazer a malha do material, os arquivos podem sair em formato CAD, formato DWG, formato SLDPRT, entre outros, IGS, Parasolid, por exemplo. Mas o mais importante para a gente é salvar esses desenhos em formato STL. Então o STL que é o que o programa do fatiador vai fazer a leitura. Então o procedimento é basicamente o seguinte: quero fazer uma peça, eu vou lá, faço no SolidWorks, exporto ele em formato STL, abro o arquivo em formato STL no fatiador como o Prusa Slicer, gero o G-Code nele, que é a linguagem de programação para a impressora ler, pego esse arquivo em G-Code e insiro na impressora para ela imprimir. E aí, os principais sites para a gente fazer download desses STLs são esses que estão aqui na tela. Então, MakerWord, Printables, Thingiverse, 3D Cuts, que é pago, o Tanks e PinShape. Então estão repetidos os nomes aqui. E o PinShape. E existe ainda no MakerWord, você pode fazer o download do 3MF direto. A partir do momento que alguém já desenvolveu e já fez fatiamento de alguma peça, o MakerWord também disponibiliza em alguns formatos de impressora já o perfil para que a gente consiga fazer a impressão direto, o perfil em 3MF, verificar como a pessoa fez a configuração das impressões para depois, em seguida, já gerar o G-Code e colocar a máquina para rodar. O interessante é que nesses tipos de sites, como MakerWord e Printables, existem vários desafios que o pessoal desenvolve para que fomente ainda mais os sites. Então, por exemplo, nesses desafios como tá aqui no site do MakerWord, tem os concursos, os desafios, e veio para a gente verificar o que tem aberto, certo? E aí o pessoal fica enviando um monte de bastante peça para que todo mundo consiga fazer o download, sempre baseado em algum desafio que o site elabora, certo? Então, por exemplo, no Dia dos Namorados tem os arquivos mais baixados, o que o pessoal mais subiu, o que houveram mais curtidas, você consegue avaliar pelos novos envios também. E às vezes o pessoal também, dependendo da premiação, dependendo da posição que você ficar, você consegue até ganhar um dinheirinho, um prêmio voltado a isso. Além disso, a gente consegue identificar também no YouTube e verificar quais são os tipos de peças que o pessoal tem feito voltado às nossas aplicações. Então esse aqui é um filtro de água que eu encontrei num artigo há pouco tempo e vi que o pessoal tinha feito também, subido no YouTube. Aqui a gente pode fazer o download de peça por peça e desenvolver isso no laboratório também. Então existem inúmeros projetos que podem ser aplicados a partir de identificação do que o pessoal insere no YouTube, desenvolve no MakerWord, sobe no Printables, entre outros sites lá. E por último, existe esse site também que é o Patreon, que esse site é pago e você consegue efetuar compra de modelos padrão que o pessoal desenvolve, e nesse site Patreon tem muito mais qualidade e também tem liberação de licença para poder, você compra o projeto da pessoa e consegue vender ele também, caso seja necessário. Tem licença de uso e licença de venda, caso seja
preciso. Então, por exemplo, o pessoal fala muito do Zou 3D. Então tem bastante modelo de articulados aqui dentro desse perfil. Todos eles estão bloqueados momentaneamente e tem que pagar para fazer os downloads aqui. É só um exemplo que dá para gerar, dá para ganhar uma rendinha extra ao desenvolver esse tipo de desenho. Certo, pessoal? Então, por essa aula é isso. Muito obrigado e até logo.